Fala galera que assiste o canal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo especial e hoje eu venho aqui falar sobre um tema específico. Na verdade foi uma situação que aconteceu comigo logo quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a receber algumas multas referentes ao não pagamento de portagens. Portagens, para quem não sabe, aqui em Portugal é como se fosse os pedágios no Brasil, porém tem algumas diferenças e foi isso que acabou pegando. Eu acabei levando ali algum prejuízo referente a isso por não saber de alguns detalhes, e para que isso não aconteça, eu vou deixar ao longo do vídeo algumas dicas para vocês evitarem esse gasto desnecessário, né, de levar essas multas, e também vou mostrar aqui no meu computador como pode ser identificada se o carro de vocês tem alguma multa vencida ou a vencer, para que seja feito o pagamento o quanto antes e evite também de pagar ali juros muito altos. Então fiquem ligadinhos aí até o final do vídeo que eu vou contar tudo aqui para vocês. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Regis e sejam todos muito bem-vindos ao Super Dicas Portugal. Conforme eu falei para vocês na introdução do vídeo, hoje eu vou falar sobre uma situação muito específica que aconteceu comigo e eu acabei tendo ali alguns gastos que eu não estava esperando logo quando eu cheguei aqui em Portugal. Quando nós chegamos, foi preciso eu fazer a compra ali do nosso primeiro carrinho, por conta da gravidez da minha esposa, que já estava ali com um estado avançado, e para ficar utilizando ali os transportes públicos estava um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, devido também ao frio, às chuvas. Então foi extremamente necessário eu desembolsar esse dinheiro, né, logo quando eu cheguei, para comprar ali o nosso primeiro carrinho, que acabou ali resolvendo muitas coisas. As compras de supermercado, nós evitamos de gastar com Uber, de gastar com outros tipos, né, de transportes. Então foi muito importante a compra desse carro, e com isso teve alguns detalhes que passaram despercebidos, que eu não tinha conhecimento aqui em Portugal, que com o carro facilitou bastante a gente fazer ali alguma viagem aos fins de semana, conhecer algumas regiões que a gente tinha curiosidade, né, de visitar, como Fátima, por exemplo. Nós fomos em Fátima, que é bem próximo aqui da nossa casa, é questão de 1 hora de viagem. Nós fomos em Évora. Todas essas deslocações, nós sabemos que tem ali as portagens, que para quem não sabe, portagem é os pedágios, como se fossem os pedágios no Brasil. E toda portagem você tem que parar ali e fazer um pagamento. Caso você não tenha um Via Verde, por exemplo, que é uma empresa que você faz o pagamento mensal dessas portagens. Então você utilizou, né, passou por aquela portagem, você vai fazer o pagamento ali daquela portagem. Essas portagens físicas nós tínhamos conhecimento, tanto que quando a gente passava por ela tem um valor que tem que ser pago e a gente sempre pagava, né? Porém não era do nosso conhecimento alguns tipos de portagens aqui em Portugal, que são as portagens eletrônicas, que são estruturas metálicas com várias câmeras, que é feita a leitura da placa do carro quando você passa por essa portagem eletrônica. A leitura é feita de forma automática, então não tem ali uma estrutura física que você para fazer o pagamento. Se por acaso vocês passarem por essas portagens eletrônicas e não tiver um chip que a gente cola no vidro do carro, que é como se fosse um sem parar aí no Brasil, aqui em Portugal tem o Via Verde, é uma empresa especializada nisso. Você cola ali um chip no vidro do carro, é um sensor. Quando o carro passa pela portagem eletrônica, é feita a leitura do chip e é debitada da sua conta no próximo mês o valor referente àquela portagem, que são alguns cêntimos, são 25 cêntimos aproximadamente. Se por acaso você passar por essa portagem eletrônica e não tiver o sensor, a placa do carro fica registrada e depois você precisa entrar em um portal para poder fazer o pagamento dessa portagem. E o que aconteceu comigo na época era que quando eu passava por essas portagens eletrônicas, eu imaginava que fosse radar de controle de velocidade, e na verdade não era. Um problema que acontece aqui, que eu acho que acontece com não só comigo, mas com várias pessoas, é que essa questão não é informada. Então eu não sabia que eu tinha que pagar aquilo, e eu só fiquei sabendo depois de 2 meses, quando chegou uma carta na minha casa informando sobre os valores dessas portagens que eu tinha passado e não tinha pagado. E como já havia ali alguns meses que isso tinha acontecido, eu tive que pagar algumas multas altas referente ao não pagamento disso. Eles cobram algumas taxas administrativas, algo ali que eu não consegui entender bem, e depois, se você não fizer esse pagamento, você vai responder ali por um processo que eu não sei muito bem os detalhes, mas vem tudo explicadinho
na carta que eles enviam para o seu endereço. O que aconteceu com alguns amigos foi que essa carta foi enviada para um endereço que eles não moravam mais nesse lugar, então foi acumulando ali, cada dia que passava, foi aumentando ainda mais os juros que eram cobrados, né, pelo não pagamento. E quando eles ficaram sabendo, né, sobre essas portagens eletrônicas e foi procurar ali como fazer o pagamento ou se o carro tinha alguma multa ou não, eles encontraram ali valores de até 150 euros que estavam pendentes para pagamento. Tudo ali referente ao não pagamento de algumas portagens, que daria ali no total de no máximo uns 10 euros. Eles tiveram essa surpresa indesejável aí, graças a Deus que no meu caso eu não tive que pagar valores altos. Ainda bem que eu descobri isso a tempo e logo quando eu descobri isso, eu já entrei no site da Via Verde para poder fazer o meu cadastro e em torno de uma semana, 10 dias, eles já enviaram para minha casa ali o chip, né, da Via Verde. Já colei ali no para-brisa do carro e depois que eu fui acompanhar a minha conta, sempre quando eu passo por essa portagem, ele dá um bip, né, informando, como se fosse um bip de um alarme, informando que passou por essa portagem eletrônica e que registrou o valor no seu sensor. Eu vou compartilhar aqui agora a tela do meu computador e vou mostrar para vocês um site onde é possível pesquisar a placa do carro para verificar se tem alguma portagem em aberto ou que tem alguma pendência de pagamento, porque aí é possível evitar o pagamento de multas altas. Vocês já devem estar vendo a tela aí do meu computador, então vocês vão acessar aí o site do Google. Aqui na caixinha de pesquisa vocês vão digitar CTT dívidas portagens. Vai ser esse site aqui, ó, consultar portagens em dívida. Consultar portagens em dívida. Aqui vocês vão digitar a matrícula do carro de vocês, lembrando que tem que colocar, não pode esquecer de colocar o traço. Então, por exemplo, se a placa do carro de vocês é AD-SD-12, vocês têm que colocar o traço, esse traço, porque senão não encontra o carro, não encontra a matrícula do carro, que é a placa do carro. Não pode esquecer de colocar esse tracinho aqui, separando a placa, e depois vocês clicam aqui, não sou um robô, e manda consultar. Aí ele vai mostrar aqui para você. Se por acaso tiver alguma portagem em dívida, eles vão trazer aqui para você, e se não tiver, vai dar essa mensagem. Não foi encontrada informações de valores em dívidas para as matrículas introduzidas. Nesse caso aqui, pode ficar tranquilo, pode ficar descansado, que no período, né, nos últimos meses, por exemplo, vocês não têm multas ali pendentes de pagamento. Um outro ponto que eu esqueci de comentar com vocês é da praticidade e da facilidade do Via Verde. Além dessa comodidade relacionada às portagens, de você pagar mensalmente ali o que você utilizou, você também pode fazer utilização em vários tipos de estacionamentos, em shoppings, em supermercados, em lugares turísticos, sempre tem ali a opção de você estar fazendo o pagamento com o Via Verde. Também tem ali várias vantagens para quem possui o Via Verde, se viaja, por exemplo, para outro país e você precisa de alugar algum carro, e também em vários outros lugares. É só vocês fazerem ali o cadastro e procurar lá direitinho todas as informações no site, que vão dar todos os detalhes. Eu utilizo muito o aplicativo do celular, lá tem todo o controle dos meus gastos, referentes às portagens, aos estacionamentos, e também quando eu preciso de algum serviço, alguma outra coisa, eu sempre procuro lá no site, que eles sempre têm promoções, eles sempre oferecem ali parcerias e ofertas com outras empresas, que facilita muito para nós, e vocês também conseguem economizar com isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu consiga aí ajudar o máximo de pessoas a evitar essa situação igual aconteceu comigo, esse gasto desnecessário, né, com essas multas aí, com essas portagens aí que não foram pagas. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar seu like, deixe aí nos comentários se vocês já passaram por uma situação parecida ou alguma outra, para que a gente consiga aí trocar informações e aprendizados, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para vocês serem notificados sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.